Na última sexta-feira, comemoramos o Dia dos Namorados. Como dissemos na abertura do programa, por que tantos casais vivem 10, 20, 50 anos, uma vida inteira juntos e outras pessoas não conseguem se relacionar? Por que há pessoas que sentem uma necessidade enorme de diversificar parceiros? Como os jovens sentem e vivem o amor? Conosco, para responder a estas e outras perguntas, a psicóloga comportamental Kelly Genari. Doutora Kelly, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa Falando de Saúde. Kelly, a psicologia comportamental trata as questões ligadas à emoção, aos sentimentos e a relação deles na nossa vida. Explica para os nossos telespectadores essa questão. Bem, não se trata só dos sentimentos. Os sentimentos são consequências de algumas coisas que a pessoa está vivenciando. Então, essa percepção que a pessoa tem de determinados acontecimentos geram esse sentimento. Sentimentos, emoções, não são sensações espontâneas. Elas precisam chamar-se de um eliciador para acontecerem. Então, a psicologia, principalmente a psicologia comportamental, ela vai estar trabalhando com essas variáveis, que são a história de vida da pessoa, o que ela entende sobre determinados assuntos, os valores que elas têm a respeito desse determinado assunto, as expectativas que elas têm, e aí a gente vai podendo reconstruir, reformulando esses conceitos e está identificando o que é que está faltando, o que ela pode estar agindo, o que ela pode estar modificando, e assim, dessa maneira, diminuir essas sensações, esses sentimentos. Mas, Kelly, essas pessoas trazem isso de uma forma genética ou o meio faz com que elas modifiquem algumas questões, algumas maneiras de tratar as outras, alguma maneira de colocar suas emoções? Olha, a gente costuma dizer dentro da psicologia comportamental que o organismo traz o potencial, mas esse ambiente que vai solicitar esse potencial ou não. Então, quando a gente jogar para o lado da genética, é simplificar muito a história. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente tem que estar vivendo os referenciais de vida, a gente tem que estar percebendo esses referenciais de vida da pessoa, o que ela quer. Então, assim, o que foi ensinado para ela, e além de tudo, o que ela aprendeu do que foi ensinado, né? Porque às vezes a gente ensina uma coisa e é interpretada, as interpretações, né, são totalmente diferentes. Então, são as variáveis que vão formando isso. Aí eu queria saber de você se a terapia é recomendável para todos ou só para casos específicos? Olha, a terapia é uma coisa muito legal. Sim, eu sei que eu sou suspeita em dizer, né? Mas acontece o seguinte, eu acho que todo mundo, porque, em primeiro lugar, você está tirando um tempo para você repensar, para você se questionar, porque, assim, é muito fácil eu descrever o outro, né? Eu sei o que o outro gosta, o que o outro quer, o que o outro pensa, E você? Não, peraí, mas ele queria... Não, peraí, não, estou perguntando você. Então, assim, a terapia já traz isso, é um momento para você estar pensando. É recomendado para todos? Aí eu já vou ser pretensiosa, se eu for dizer, porque assim, algumas pessoas não aceitam bem mesmo terapia e muitas vezes uma intervenção terapêutica pode até estar prejudicando, porque no final das contas vai dar certo, entendeu? Então assim, a terapia, ela tem que ser uma coisa agradável, apesar de a grande maioria das pessoas procuram a terapia num momento de emergência, num momento de conflito, de sofrimento, né? Então aí vão procurar o terapeuta. E a gente tinha que estar vendo isso antes, né? Porque muitas vezes a coisa já aconteceu e aí vai trabalhar só aquela dor, aquela perda. Então, assim, para todos, eu acho que a gente tem que ter cautela para isso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode estar organizando, assim, se auto-administrando, sim, por que não? Né? Mas aí tem que ter um conhecimento. Não é um conhecimento simplesmente terapêutico. Não, eu sei que isso foi causado por aquilo. Mas é um senso crítico. E eu sempre costumo dizer que tem que ser um senso crítico justo. Porque é muito fácil eu me depreciar. Mas é justo. Eu estou fazendo isso, é por isso que está acontecendo, eu estou sendo relapso nesse momento, eu estou sendo negligente, não, está dando certo, mas o outro ainda não enxergou que está dando certo, mas eu sei que eu estou fazendo um bom papel. Então é isso que a gente tem que ter, um senso crítico. Kelly, nossa equipe esteve conversando com pessoas que tiveram relações de anos e que se separaram. Elas disseram que a maior dificuldade é conviver com os defeitos dos seus companheiros. Vamos ver a reportagem. Roda o VT pra gente aí, Biro. O funcionário público, que vamos chamar de Pedro porque prefere não ser identificado, foi casado por 6 anos. Pedro, com quantos anos você se casou? 18 anos. E você viveu quantos anos casado? 6 anos casados.
E como é que foi sua relação? Você se separou há quanto tempo? Há 4 meses estou separado. E no início parecia tudo bom, né? Até os 3, 4 anos assim. Depois foi surgindo brigas entre indas e vindas. A gente se separou, passei muito tempo sempre viajando para evitar. Até que chegamos ao ponto de separar mesmo. Quando a pessoa é muito jovem, acontece o seguinte, só rola muitos ciúmes, de ciúmes gera briga, de briga já vai perdendo respeito, e depois que perde respeito, acaba, né? Vai desgastando. A também servidora pública, que vamos chamar de Andréia, tem hoje 35 anos. Está no seu 2º casamento. E da primeira relação, ela teve um filho. E segundo a Andréia, sofreu muito na mão do seu primeiro esposo. Isso, eu sofri muito, foi um relacionamento muito desgastante, muitos ciúmes, muitas brigas, uma cobrança muito grande. Eu era imatura, era muito jovem, podia ter ciúme e tudo, mas até era compreensível. Da parte dele, não. Da parte dele era aquela coisa de querer dominar realmente a vida, de não ser apenas a esposa, de ser ele ser o meu dono. Hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que é um amor de pessoa comigo, que me trata bem, que não me maltrata, que não me humilha. Ele não me humilha em momento algum. Kelly, existe uma receita para situações como essas? Olha, é interessante assim, porque é muito fácil a gente se apaixonar pelas qualidades das pessoas, né? Então, assim, é agradável, porque, na verdade, o amor é isso, né? É se sentir bem com a pessoa, se sentir reforçado, se sentir valorizado. E aí, de repente, lá pelas tantas, a gente começa, aquele amor, ele foi atingir um limiar assim, de mais tranquilidade, uma coisa mais... Aí a gente começa a prestar atenção, tá, mas ele tem isso, não, isso eu não... Mas isso já existia antes. Só que, de alguma maneira, a gente nega. Não, que não, deixa para depois, isso se resolve, quando casar passa, as coisas vão se tranquilizando. E quando a gente percebe, não é. E aí que a gente vai tentar mudar. Mas como tentar mudar uma coisa que antes estava dando certo, né? E aí começam os conflitos das interpretações. Então, se pegar a história de cada um, você vai perceber que aquilo dentro de algum momento era bonitinho, era aceito, era até charmoso. E aí, lá na frente, deixou de ser. Por quê? Porque, de repente, você está num outro momento, as suas necessidades são outras, as suas prioridades são outras. Então, assim, se apaixonar pelo belo, pelo que é legal, é muito fácil, é tranquilo. Agora, continuar apaixonado, apesar dos defeitos, que é o complicado. Então, assim, é aquela coisa de tentar entender quem é esse parceiro, tentar reconhecer, porque, assim, a gente está falando de uma coisa que é responsabilidade, que é o nosso futuro, né? As pessoas que namoram muito tempo, que se conhecem mais, então teriam mais chance de viverem melhor ou não? Não é uma questão de tempo simplesmente, entendeu? Assim, porque às vezes a gente namora tanto, mas a gente está protelando também certas coisas lá pra gente, depois a gente resolve. É uma questão mesmo de reconhecer, de saber, sabe? É saber, porque uma coisa também, a gente espera que o outro seja perfeito. A gente espera que o outro supra todas as nossas carências, entendeu? E que as nossas carências são óbvias. Mas é óbvio que ele tinha que saber. Mas você falou isso? Não, mas está na cara. Então, assim, é óbvio, mas é óbvio para quem, né? Então, assim, não é simplesmente uma questão de tempo. É uma questão de qualidade. Entende? Então, assim, namorar muito, por exemplo, a gente vê muitos casos, às vezes as pessoas namoram anos, casa não dá certo. Sabe por quê? Porque antigamente cada um ia para sua casa, né? Sentia um pouco mais de saudade, aí aquela, não, mas eu posso lidar com isso, e assim vai indo. Aí, de repente, a gente casa, está na mesma casa, tudo assim, tudo, aquela rotina, tudo, e aí a gente fala, sabe que não era bem isso que eu queria? No caso da entrevistada Andréia, ficou claro uma violência emocional. Que tipo de prejuízos em situações como essas podem causar na vida de uma pessoa? Vários. Porque, assim, quando a gente fala da autoestima, né? O que é uma autoestima? Então, a gente pode pensar que a autoestima é simplesmente se gostar, né? E a gente se gosta muito. Não, se você perguntar para... eu tenho baixa estima, mas você se gosta? Gosto. Tanto é que eu quero mudar esse sofrimento. Então, a autoestima, eu acredito que ela tá baseada em 3 pontos. Primeiro, o autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que eu quero, então eu tenho que me conhecer. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente se interessa, né?
Então, assim, esse se interessar faz com que a gente cada vez mais queira buscar. Bem, eu conhecendo isso e eu aprendendo a gostar, né? Então, quando eu gosto, então, assim, eu gosto de psicologia, eu vou ler sobre psicologia, né? Ajuda, uma coisa vai levando a outra. E quando a gente gosta, a gente se respeita. O que eu respeito é isso, é você saber os limites, é saber até onde você vai. Então, quando a gente não se percebe, e aí o que acontece que é interessante, nesse caso? A gente passa mais tempo observando o outro. Então, a gente se conhece pelo outro. Então, assim, os nossos referenciais, eles vão sendo formados pelo outro. Então, por exemplo, eu tenho uma filha pequena. Ela não tem ideia do que é ser belo, mas ela sabe, eu falo para ela, nossa, você é linda. Aí ela fala que ela sabe que ser linda é legal. Ela sabe que ser linda me agrada e faz ela se sentir especial. Então ela vai introduzindo, então assim, lá pela Santa ela fala, não, ser bonita é o que faz as pessoas gostarem de mim, mas não é só isso, né? Então assim, e agora você imagina um outro falando que você, falando coisas, dizendo coisas negativas, como é que vai ficando, a gente chama assim dessa outra estima, né? Porque se a autoestima é nossa, é minha, própria, o que acontece quando o outro envolvido? Então assim, tem que tirar, e aí que tem essa ideia da intervenção, que é tirar esse olhar do outro, que vem a maturidade, e passar a se olhar. Peraí, o outro pode estar errado. Eu não preciso desse feedback, sabe? Então, essa violência moral, ela é muito séria, principalmente se você está num momento de fragilidade, se você está confiando naquela pessoa, né? Então, assim, se você quer esse respeito da pessoa. Ok, aí você me lembra uma questão de que algumas pessoas vivem o que as outras dizem. Eu acho que isso é um grande problema para elas mesmas, não? Com certeza, porque assim, agradar todo mundo não vai existir, né? Então assim, hoje eu estou feliz porque alguém fez um elogio, hoje eu estou triste porque alguém deixou de fazer o elogio, mas nem fez a crítica, né? Não reconheceu o que eu fiz. Então parece que você só vai existir a partir do momento que o outro vê isso. Então, assim, e aí que a gente, eu tenho problemas de autoestima, né? Então, assim, por quê? Porque você não se observa. Você espera que o outro diga pra você o que fazer, como agir. Tudo. E pra se libertar disso é complicado, porque isso se torna um vício, né? Então, assim, eu vejo às vezes pessoas assim que se frustram com trabalhos magníficos porque o outro não viu, o outro não identificou, o outro não soube valorizar. Eu percebo casamentos que acabam justamente por isso. Ai, não sou valorizada, eu não sou reconhecida, nada que eu faço satisfaz, mas a ideia é, será que realmente não está satisfazendo ou será que você não está conseguindo identificar de que maneira, porque cada um às vezes demonstra uma forma de gratidão, obrigado, às vezes não é com um reconhecimento assim tão lógico, tão explícito, às vezes é com pequeno, mas a sua insatisfação está tão grande, a sua frustração está tão grande que você quer reconhecimento para praça pública, né, holofotes, fogos e assim, e não é isso que vai ser. E às vezes também tem pessoas que não sabem se expressar desse jeito, elas reconhecem que recebeu uma coisa boa, mas não tem como fazer isso, ela não até se tornam tímidas, né? Porque talvez tímidas demais. E acho também um outro problema, aquelas pessoas que vivem em função de outra também, não só em função de opinião de várias pessoas, não, que ela vive em função daquela pessoa, e só serve se agradar, se estiver bem para aquela pessoa e não para si própria, que eu acho que é um grande problema também. Nós também estivemos conversando com um grupo de jovens casais. Roda o VT aí pra gente de novo, Biro.